Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora começar o nosso café com a Pri. O que a gente precisa fazer para organizar a rotina de estudos dos nossos filhos? O que não pode faltar? Qual é o ponto fundamental, o segredo para você conseguir de fato obter bons resultados, desenvolver nos seus filhos o hábito do estudo, uma vida realmente intelectual? Bom dia, Lilan! Bom dia, Stephanie! Bom dia, dona Stephanie! Bom dia, Radassa! Fabi, bom dia! Cláudia, bom dia, bom dia, bom dia! Bora! Todo mundo tá animada para nossa aula de hoje? Vamos começar a falar sobre essa questão da rotina de estudo, como fazer com que os nossos filhos consigam de fato ter bons resultados. Bom dia, Ediane! Tô super animada, animadíssima, animadíssima. Bom dia, bom dia. Bora! Quem já convidou as amigas, já clica aqui no aviãozinho, ó. Coloca aqui no aviãozinho, já manda para 3 amigas pra gente começar o nosso café com a Pri. Animadas. Então bora. Vamos lá, vamos começar falando sobre a rotina de estudos. Conta aqui pra mim se você tem dificuldade pra conseguir. Ai, Ediane, que alegria! Eu também fico muito feliz de começar o meu dia juntinho aqui com vocês. Me conta aqui se você tem dificuldade pra conseguir distribuir o conteúdo, pra fazer com que seu filho de fato consiga estudar. Eu acabei de mostrar aqui pra todo mundo. O Luiz Felipe e a Ana já estão lá estudando. É, minha gente, já estão lá estudando. Eu acordei cedo hoje, muito cedo. Hoje eu acordei muito cedo. E aí eu aproveitei para organizar tudo. Eu já deixo as atividades deles organizadas, tá? Eu já deixo tudo organizado. Tudo já separado, anotado. Tudo que eles precisam fazer. Quer lá ver? Vou lá mostrar. E aí, enquanto eu tô aqui no Café com a Pri, eles já estão lá estudando. Vamos lá. Peraí, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos lá. Aqui. Todo mundo, ó. Já estudando. Enquanto eu tô aqui no Café com a Pri. E como que a gente desenvolve essa autonomia? Como que a gente faz para que os nossos filhos realmente eles entendam essa importância do estudo e comecem realmente a estudar? Não ter que depender de você o tempo todo para estar ali do lado, né? O tempo todo. Às vezes as mães me mandam mensagem: nossa, Priscila, é cansativo, que eu tenho que ficar, vamos, né? Só que tudo isso é um treinamento, olha só, um tormento chamado dividir conteúdos. Sempre achamos que é pouco, mas na hora que o filho vai fazendo, vemos que estamos colocando muito. E sabe uma coisa que eu percebo que é bem, um ponto bem importante? É muito comum você colocar ali uma quantidade de conteúdos e às vezes você vai colocar uma quantidade até menor. E aí o que acontece? Quando você vê que o negócio tá fluindo, quando você percebe que as coisas estão caminhando, que a criança tá fazendo e que tipo tá fazendo até numa velocidade rápida, você fica assim: deixa eu aproveitar, eu vou colocar pra ele fazer mais uma coisa. Aproveitar que tá fluindo hoje. Deixa eu aproveitar que as coisas estão caminhando bem hoje. Deixa eu pedir pra ele fazer mais alguma coisa. Quem já teve esse sentimento ou quem já fez isso? Eu já fiz. No dia que eu vi, que eu percebi que as coisas estavam caminhando direitinho, que as coisas estavam andando super certo, eu falei: opa, nossa, deixa eu aproveitar, deixa eu colocar mais alguma coisa. E aí o que a gente tem que entender? Que precisa ter esse equilíbrio e de forma alguma eu vou falar assim: olha, não, você tem que dar pouco. Porque pouco e muito é relativo. Não é relativo? O que você tem que colocar é de fato algo que seja necessário, porque o nosso objetivo é o aprendizado. Então, se você coloca muito, isso não significa que a criança está aprendendo.
E quando você tem o objetivo de fazer com que o seu filho aprenda e que não seja pautado simplesmente no conteúdo, não é papel por papel, não é conteúdo por conteúdo, mas é fazer com que eles desenvolvam esse hábito, a rotina de estudo, tudo isso vai contribuir para que a gente consiga potencializar os resultados. Então, o que que eu faço aqui? Eu coloco pouco todos os dias. E aí você, Priscila, mas o que que é pouco, né? Que tanto de pouco? E aí eu vou dar a dica hoje. Se o seu filho, por exemplo, tá estudando um conteúdo específico, não adianta ele ver conteúdo. Então vou pegar aqui a gramática e vou colocar a criança para ver a gramática toda, ver a teoria toda. Não adianta. Porque o fato da criança ler ou ela ouvir uma informação não faz com que de fato ela internalize o conteúdo. A criança ela precisa fazer. E aí eu vou trazer o exemplo e vou consolidar isso para você entender, né? Vamos construir aqui um raciocínio para você entender essa estrutura. Uma criança que vai para a escola a manhã inteira, ela não está estudando. Isso precisa ficar claro. Gente, a criança, quando ela está na escola, ela está vendo um conteúdo, ela está recebendo uma informação referente a algum conteúdo. Então ela está estudando ali as classes gramaticais. Ela está entendendo o que é um substantivo, ela está entendendo o que é um artigo, aí ela vai entender o que é um artigo definido, indefinido. Ela só está recebendo a informação. Por que, Priscila, que meu filho não está estudando quando ele vai para a escola na parte da manhã ou da tarde, enfim, quando ele está... Porque para que uma criança ela se coloque numa posição de estudante, ela precisa fazer. Ela precisa fazer. Ela precisa sair da posição de passividade e ela precisa se colocar numa posição de atividade. Então, seu filho só está estudando quando de fato ele está fazendo algo, fazendo atividade. E aí você me pergunta, Pri, mas qual que é a quantidade de conteúdo que o meu filho precisa para de fato aprender? Depende. Depende. Por que depende? Se você vai passar uma informação, se hoje você está ensinando para o seu filho o que é um substantivo, né? Você está estudando as classificações do substantivo, não adianta você passar só a teoria. Você vai passar a teoria e você vai preparar uma bateria de exercícios para a criança conseguir transformar aquela informação em conhecimento. Uma vez, um dia? Não. De forma repetitiva. De forma repetitiva. Sempre. O tempo todo. A criança, ela só aprende quando ela faz atividade. A criança só aprende quando ela está escrevendo. Quando a criança está escrevendo. Não existe aprendizado numa posição de passividade. Quando você está assistindo uma aula, quando você está assistindo uma palestra, quando você está assistindo qualquer coisa que seja, você só consegue consolidar aquilo se você de fato está escrevendo, se você está ali esquematizando, se você está ali transformando aquela informação em conhecimento. Prova disso é que você provavelmente assiste inúmeras palestras, inúmeras lives. E o que fica de fato? O que você consegue reter de fato? Às vezes você está lendo vários livros, né? Você pega uma pilha de livros e está lendo, tá? E o que fica? Então eu me preocupo com o que fica. E eu ajusto os estudos dos meus filhos para que, de fato, eles estudem de forma consolidada, para que eles possam ir avançando de forma gradativa. Então, a princípio, pode parecer que tá atrasando. Dá aquela sensação, poxa, é pouco. Não, mas é de forma profunda. Eu não vejo a quantidade... Eu vejo a profundidade. Eu prefiro fazer um profundo do que 10 sem profundidade, porque esquece, acaba. Depois você vai ficar toda hora tendo que voltar. Ok? E aí o que acontece? Como fazer essa revisão? E por que eu tô trazendo esse assunto? Porque eu conversei com uma aluna e ela tá vivendo justamente isso. A filha estuda na parte da manhã numa escola, chega de tarde, a mãe coloca ela para assistir novamente a aula. E eu falei com ela, isso não é revisão. Porque ela tá vendo a aula de manhã e vendo a aula de tarde. Ou seja, você ocupa o dia todo da criança e de fato ela não vai ter resultado.
ela não vai aprender. Ela não vai aprender. Porque o estudo, ele precisa ser ativo. Então, qual é o ideal? Qual é o ideal? Seu filho vai para a escola de manhã, ele precisa estudar os conteúdos que foram vistos de manhã. Ele estudou o que de manhã? Substantivo? Artigo? Ele vai chegar em casa e ele tem que fazer atividade sobre substantivo e artigo. Priscila, como que eu vou saber a quantidade? Você só vai dar conteúdo que o seu filho tiver condição de praticar. Não adianta eu oferecer uma informação ali que ele não vai praticar. Pra quê? Então você vai dar o conteúdo que ele vai praticar. E você vai ajustando dessa forma. Hoje você vai conseguir fazer uma leitura e vai conseguir fazer o seu filho praticar? Aí é lógico, gente, que aí depende dos objetivos, tá? Eu não tô falando que agora não vai ter leitura em voz alta, que a criança não vai ler, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu tô falando do conteúdo escolar, do conteúdo que o seu filho tá estudando. Às vezes a mãe fala assim, então eu vou colocar meu filho para fazer a leitura do material aqui de geografia. Beleza? Que atividade que ele vai fazer referente a esse material? Porque tem que fazer atividade para fixar. Alguma coisa vocês precisam fazer para ele fixar esse conteúdo. Ler por ler vai ser simplesmente uma informação que, se não é praticada, é descartada, ok? Então, não existe revisão lendo. Quantas pessoas já fizeram isso? Eu, quando eu estudava, fazia isso. Você pega ali o resumo, né? Pega o resumo ali de tudo e começa a ler achando que vai fixar. Não vai. O máximo que você vai fazer é decorar, ir lá fazer a prova e depois esquecer novamente. Não aprendeu. Não aprendeu. Então a gente tem que desenvolver esse hábito dos nossos filhos de estudar todos os dias. Priscila, mas o que fazer quando não tá funcionando? O que fazer quando não tá funcionando? Os meus filhos não se concentram, eles ficam brincando na hora do estudo. Eu faço duas coisas aqui. Primeiro que é óbvio, gente, que você vai treinando, né? Você vai começando com pouco, vai ensinando. Não adianta a gente exigir da criança que atenção plena 3 horas. Ela consegue ficar 30 minutos? Ela consegue ficar 1 hora? Se ela não fica 30 minutos, como é que você vai exigir 3 horas? Não dá. Então isso tudo precisa ir sendo treinado. Mas o que funciona aqui em casa? Como o Luiz e a Ana, eles já têm o hábito do estudo, né? Eles já estudam todos os dias no mesmo horário, sempre, todos os dias de manhã no mesmo horário, sempre, 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 sempre. Quando eu vejo que a situação não tá ficando legal, tá brincando muito, tá dispersando muito, eu sento pra conversar. Literalmente. Por exemplo, nós passamos praticamente 2 semanas. Uma semana nós tiramos férias e uma semana eu viajei a trabalho. E eles ficaram aqui, fazendo caligrafia em inglês de forma leve. Ontem nós voltamos à ativa realmente. Eu ia sentar com eles e dar conteúdo. O que eu fiz? Sentei com eles e fiz uma reunião. Fiz uma reunião. Eu alinhei todas as nossas expectativas. Eu mostrei pra eles o que eu espero deles. Eu mostrei pra eles o que eu vou exigir deles. Hoje os dois estão lá já sentados fazendo. Eu expliquei a importância de ter um compromisso. Eu expliquei a importância para que eles entendam que eles precisam dedicar. Eu alinhei tudo com eles. Eles estão ali. Isso significa que eu não vou ter que falar de novo? Óbvio que não. Eu vou estar sempre alinhando. Mas chegar para eles e falar, poxa, não tá funcionando? E aí, é claro, depende do nível que essa criança tem de maturidade, em que nível ele está. Não adianta você chegar para uma criança que não tem o hábito do estudo e querer alinhar com ele. Ele não dá conta de fazer isso sozinho. Ele não tem esse domínio próprio, ele não tem esse autocontrole. Então, você precisa sentar junto com seu filho e treinar. É melhor ficar 1 hora fazendo atividade focada do que ficar 3 horas e aquele caos instalado dentro de casa. Mas para isso você precisa ter qual é o horário? Qual é o horário que vocês vão estudar todos os dias? Você tem que ter isso organizado. Priscila, de manhã é uma correria. Acorda mais cedo. É o que eu tô fazendo. Eu acordo mais cedo, consigo trabalhar, consigo preparar o café da manhã,
Já acordo as crianças. Normalmente eles acordam, né? Mas se eles não acordam, eu acordo as crianças pra eles já tomarem café da manhã comigo antes do café com a Pri. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui, eles já estão lá estudando. Você impõe limites. Se você não impor limites, eu até fiz um esqueminha aqui, né? Se você não tiver uma atitude de impor limites nos seus filhos, você não vai conseguir ter bons resultados. Você conseguir impor limites sem drama. Não é aquele negócio de você ficar, pelo amor de Deus, vai estudar. Menino, fica quieto. Não, é impor limite sem drama. Agora está na hora. Não é ficar negociando com a criança. É pegar e fazer a criança ir lá cumprir essa ordem que você deu, entendendo que isso é o melhor para ela. Você que tem que entender. Você não tem que fazer a criança entender. Porque muitas vezes ela não vai ter a maturidade para entender. Você pega e faz a criança fazer porque você sabe que isso é importante. Então você não pode deixar a educação do seu filho nas mãos deles ou dele. Porque eles não têm a maturidade, eles não têm a consciência para conseguir entender a importância disso na vida deles. Você impõe, você traça o cronograma, você coloca o que a criança vai fazer. Porque se você cair na onda de que, ai, não pode insistir, nossa, não pode colocar a criança para fazer caligrafia, aí você não tá impondo os limites que o seu filho precisa. Entende? Então, é realmente você controlar. Eu até coloquei aqui, você não pode permitir que aquilo que você quer aconteça. Por exemplo, aquilo que você não quer, no caso, né? Então, você não quer que o seu filho fique dispersando o tempo todo. Você não pode permitir que ele se disperse. Então, você tem que trazer ele para ter atenção. Tira o que distrai. Tenha um lugar para estudar. Ah, Priscila, minha casa não tem. Tá, beleza, a sala. Mas tire tudo que dispersa. Porque aí, às vezes, a criança tá estudando aqui e a televisão tá ligada ali. Óbvio que a criança vai ficar hipnotizada lá pela televisão e vai querer prestar atenção na televisão. A criança tá estudando e a confusão tá acontecendo dentro de casa. Óbvio que a criança ela vai ficar toda hora se dispersando. Treinamento. Só que aí, o que acontece? Você vai ter que impor limites. Como que tá essa organização para começar os estudos? Como que você organiza? E aí, você vai ter que regular as suas expectativas e entender o que é a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? Porque é isso, você tem que saber qual que é a sua prioridade, o que é importante, o que não pode faltar, o que é fundamental, qual é o seu objetivo, onde você quer fazer o seu filho chegar. Eu tenho os meus objetivos traçados. E os meus objetivos provavelmente não serão iguais aos seus. E tá tudo certo. Aí, aquilo que vocês colocaram aqui nos comentários, né? Nossa, a gente tem medo de distribuir o conteúdo, a gente sempre acha que é pouco. Sabe por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Porque você se compara com outras pessoas. Porque você fica aqui no Instagram vendo o perfil de Deus e o mundo e você vê a criança fazendo uau, quase, né, tudo. E aí você fala assim, nossa, meu filho não tá estudando isso ainda. Né? Aí você fica mal. Você fica mal. Porque você vê vários recortes de crianças fazendo tudo. E aí você fica mal. Porque você fala assim, poxa, nossa, meu filho ainda nem viu esse conteúdo. Você não tem que fazer o que tá todo mundo fazendo. Você tem que fazer aquilo que faz sentido pra você e pra sua família. Olha só, a atitude que você tem que ter, né? A atitude de saber que o que você tá fazendo é bom pro seu filho. Essa é a minha frase. Eu tenho atitudes aqui em casa durante os dias, durante a semana. Eu sei que o que eu tô fazendo é muito bom para os meus filhos. Não é o que a Joana tá fazendo, não é o que a Antônia tá fazendo.
mas o que eu estou fazendo é bom para os meus filhos. Quando a gente pensa na gramática, e eu passei esses dias estudando muito a gramática, ontem inclusive eu passei o dia estudando a gramática, é de fato muito complexo. E aí, enquanto eu estou estudando, eu estou preparando os materiais, eu estou elaborando as atividades, eu fico pensando, meu Deus, que loucura, como que eles colocam a criança para estudar isso sem oferecer para a criança profundidade? A criança ela não consegue aprender, é impossível. Eu vejo e eu fico assim, meu Deus, não tem como a criança aprender do jeito que é apresentado. É impossível, é literalmente impossível. Porque é muito desorganizado. Mas é o desespero, é a ansiedade. Sabe? É a ansiedade de querer dar tudo. É essa ansiedade de querer ver logo um resultado. É essa ansiedade de achar que quanto mais melhor. Depende. Os nossos filhos, eles precisam ler muito? Precisam. Por quê? Porque quanto mais eles leem, quanto mais eles se envolvem, mais eles vão gostando. Quanto mais a gente faz uma coisa, mais a gente gosta dessa coisa. Não é assim? É assim que funciona. Mas no que se refere à fixação, não basta a leitura. Então você vai ler... não adianta você pegar a gramática e começar a ler, não adianta, você tem que escrever, você tem que fazer esquema, você tem que conseguir entender. Será que eu entendi isso aqui? Peraí, deixa eu pegar um exercício, deixa eu aplicar no exercício. Será que no exercício eu vou conseguir identificar isso aqui? Será que na atividade? Porque é muito isso. A criança aprende o que é dígrafo, aprende o que é encontro consonantal. Na hora da atividade, eu mostro lá as palavras, ela precisa identificar o que é dígrafo com encontro consonantal. A criança que não tem isso muito bem consolidado, ela confunde. Ela acha que SS é encontro consonantal, porque são consoantes que se encontram, mas não. Existe um conceito. Só que a criança ela só consegue internalizar isso quando ela vê isso na prática. Eu tô falando isso porque eu tô vivendo com a minha filha de 7 anos. Aí ela erra uma vez, erra duas, e aí o que você faz com o erro é o que importa. Porque na hora que ela erra, eu mostro o caminho certo, ela fala, ah, entendi. E quando ela se depara novamente com essa questão, porque ela precisa se deparar novamente com isso, ela automaticamente busca na memória aquela explicação que foi dada. Aí ela se lembra, ela fala, ah, para ser encontro consonantal, as consoantes precisam manter o som original. Então aqui é dígrafo, né? Aí, isso, quando vai sendo apresentado de forma repetitiva, faz com que a criança internalize. Mas o que acontece? A mãe, se ela não impor limites, a criança conduz. Ah, mãe, eu não quero fazer isso, tá repetido. Ah, mãe, eu não quero fazer isso, eu já sei. E a mãe acredita. E a criança não fala isso para enganar. Mas realmente a criança ela não tem a consciência que ela precisa treinar para consolidar. Ela precisa treinar para aprender. Então você tem que se colocar numa posição de que, de fato, você vai passar esse conhecimento e você vai conduzir. Porque eu vejo crianças conduzindo. E isso é um erro. A gente tem que parar de ficar com dozinha dos nossos filhos. Porque eles não medem esforços para brincar. Eles não se cansam de brincar. Mas para estudar eles vão medir esforços. E se você é a mãe que tem dozinha, ai, porque tadinho. Ele sempre vai parar, ele sempre vai pedir pra parar, ele sempre vai pedir pra não fazer. Porque isso é um condicionamento cerebral humano. Tudo que me exige esforço, a vontade, o desejo, o sentimento é, eu quero parar, não quero continuar. Tá bom? Pri, sobre os filhos, ok, explicar o conteúdo e fazer atividades para treinar e fixar. Mas em relação à nossa autoeducação, como ler e reter o que lê? Como você faz? Exatamente. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, é o segredo. Eu tô muito nessa, né? Eu não vou ensinar pulo do gato, eu vou ensinar como é que o gato pula. Entendeu? Eu não quero ensinar o pulo do gato, eu quero te ensinar como que eu faço o gato pular. Porque toda vez que você se deparar com o gato, você vai conseguir fazer ele pular. É isso. Eu não quero te ensinar o seu filho estudar. Não, eu quero te ensinar como que você faz o seu filho estudar, como você faz o seu filho aprender. E funciona pra todo mundo, inclusive pra mim.
Ah, então, isso que eu falo, que eu faço com os meus filhos, eu faço comigo. Porque foi assim que eu aprendi a gramática, foi assim que eu aprendo todos os conteúdos que eu quero estudar. E é o seguinte, eu posso aprender o que eu quiser na vida. Eu posso não saber absolutamente nada de um conteúdo. Eu sento a bunda na cadeira, leio sobre esse conteúdo, faço esquemas e atividades sobre esse conteúdo, eu escrevo sobre esse conteúdo, eu falo desse conteúdo para outras pessoas e eu aprendo esse conteúdo. Ai, Priscila, você não erra? Claro que eu erro. Claro que eu erro. Claro que eu erro. Mas o que eu faço com esse erro é o que vai garantir o meu sucesso e o meu aprendizado. Então, o que você quer aprender? Sobre o que você quer estudar? Tá tudo disponível. Só que as coisas, elas estão desorganizadas. E aí, o segredo do sucesso não é o conteúdo, é a organização do conteúdo. Por que o programa PDL faz tanto sucesso? Por que o programa PDL é um programa realmente maravilhoso? Porque ele é organizado. Porque ele faz as mães, de fato, conseguirem aprender. Porque o conteúdo, ele está organizado pedagogicamente. É impossível a mãe não aprender. É impossível a mãe não conseguir ensinar para a criança. Porque tá tudo literalmente mastigado. É só engolir. Tá mastigado. E aí, como que você, como mãe, faz para estudar um conteúdo? Você vai selecionar um livro, uma leitura, uma literatura do que você quer aprender. O que você quer aprender? Pega o livro. Aí, vou pegar aqui esse livro meu aqui. Deixa eu marcar, eu tô marcado com... deixa eu... Peraí. Pra não desmarcar, porque eu tô sem marcador. Acabei de desmarcar. Ai, pera. Marquei. Peraí. Aí, o que acontece? Você tá estudando um livro. Ah, vou supor, tô estudando esse livro aqui. Gente, eu marco o livro todo. Eu saio marcando tudo, marco, aí eu pego e escrevo aqui do lado, eu saio, eu escrevo, eu pergunto, eu questiono, eu coloco uma observação. Então tudo, quando eu tô estudando, eu vou fazendo assim, né? Tô estudando sobre a gramática, tô estudando sobre isso, eu vou marcando, ó, eu vou escrevendo. Por quê? Porque quando eu começo a marcar e escrever, eu estou me colocando em atividade, eu não estou simplesmente lendo, né? Agora é claro, gente, que existe a louca do marca-texto, né? Existe a louca da internet? Existe a louca do marca-texto, né? O livro é todo marcado. Nossa, tá. Oh, uau, tá. O que tá ficando? O que quer dizer esse pedaço aqui que você marcou? O que quer dizer isso aqui? Eu escrevo. Sabe como é que eu estudava história? Eu não gostava muito de história. Mas sabe como que eu estudava? Sabe como que eu fazia pra fixar? Eu não conseguia fixar e eram cobradas muitas datas, muitas coisas, né? Então, como que eu fazia pra fixar? Como é que eu fazia pra estudar? E na época eu não tinha a consciência da importância dos estudos. Então, eu fui treinada. Provavelmente você também foi treinada assim. Não sei, me conta, né? Você foi treinada pra estudar pra prova. Foi isso? Porque eu fui. Eu era treinada pra estudar pra prova. Então, eu estudava pra prova. Então, chegou uma época que eu realmente estava bem comprometida com os estudos, então eu comecei a estudar todos os dias. Eu chegava da escola, eu estudava, porque eu queria ser a melhor. Eu queria ter a melhor nota, eu queria, de fato, me sobressair nos estudos. Aí, o que eu fazia para conseguir estudar história? Eu pegava, a Fabi, eu decorava tudo pra prova. Pois é, eu também. Só que aí teve uma época que eu quis mudar, porque não tava resolvendo. Por que não resolvia? Eu era uma pessoa muito ansiosa e muito nervosa. Não nervosa de ficar brigando, não. Nervosa no sentido de... E quanto mais se aproximava do horário da prova, mais ansiosa eu ficava, mais nervosa eu ficava. E aí, eu começava a pegar os esquemas, né, que eu fazia, ou o conteúdo da prova, e eu começava a ler, e eu falava assim, não conversa comigo, não. Eu chegava na escola e falava, não conversa comigo, senão eu vou esquecer. E eu realmente decorava tudo e ficava com medo de esquecer. Óbvio que eu acabava esquecendo alguma coisa, né? A gente não conseguia decorar tudo. Mas eu ficava muito nervosa. Por quê? Porque eu não tinha domínio daquele conteúdo. Porque, literalmente, eu estudava muito próximo da prova, só decorava. E aí eu não queria que ninguém falasse nada. Eu era daquelas que falava assim, vai logo, professor, entrega a prova. E a professora lá na frente,
Recebe a prova, vira, só pode virar quando eu falar que pode. E eu louca já falei assim, vai logo, gente, anda, porque senão eu ia esquecer o conteúdo. O que que eu fiz pra mudar isso? E eu faço isso até hoje, pra aprender o que eu quiser na vida. Eu vejo um conteúdo, então eu vou dar o exemplo do que eu fazia com conteúdo de história. Eu tinha o texto lá, a Fabi igualzinha. Vê isso, a gente é treinado pra fazer prova ou até mesmo pra ter uma nota pra passar, exatamente. É tudo que eu não faço com os meus filhos hoje. Eu não tenho isso de treinar os meus filhos pra fazer prova. Eu treino os meus filhos para eles terem uma vida intelectual, para eles estudarem, para eles buscarem conhecimento e para eles terem claro que eles podem ter, ser e fazer o que eles quiserem na vida. Basta eles se dedicarem, basta eles realmente desenvolver esse compromisso. Então, o que eu fazia? Eu tava lá estudando um conteúdo de história. Aí, a cada pedaço que eu lia, eu tentava tirar uma pergunta daquele pedaço. Então, eu só tô com a gramática, tô lendo aqui sobre os encontros, os substantivos simples, composto e tal. Eu tô lendo o conceito, eu sempre faço perguntas referente àquilo que eu tô lendo. Então, se eu tô lendo um livro aqui que fala sobre o cérebro da criança, né, eu tô sempre lendo e fazendo perguntas referente a isso. Então, eu pegava o livro da escola e eu pegava o meu caderno e eu tirava o máximo de perguntas que eu conseguisse daquele texto que eu tava lendo. O máximo de perguntas. E aí, o fato de depois eu conseguir responder essas perguntas fazia com que eu, de fato, conseguisse dominar o conteúdo. E é exatamente isso que você tem que fazer. Perguntas. Então, você está lendo um texto, faça perguntas referentes a esse texto. Então, se o seu filho está lendo um livro, você precisa fazer perguntas referente ao livro que o seu filho está lendo. E aí não é só falar o tempo todo, mas escrever, porque existem os tipos de memória. Né? Existe a memória visual, existe a memória motora. Então, quando você fala, você está memorizando? Sim, mas quando você escreve, você também está memorizando. Ah lá, a Regina, teve uma vez que eu estudei tanto uma matéria que quando eu fui fazer, ela esqueceu. Ela se esquece. A gente, de fato, se esquece. Então, primeira coisa que você tem que ter claro, qual que é o seu objetivo? Fazer seu filho passar de ano, fazer seu filho ter nota ou fazer com que seu filho aprenda. Você precisa colocar o seu filho para estudar todos os dias. Rever aula não é estudar. Estudar é fazer atividade referente ao conteúdo que foi visto. E é todos os dias um pouquinho. Não adianta, gente, você colocar a criança a manhã inteira na escola e depois pôr a tarde toda para estudar. A mãe falou, Priscila, eu tô disposta a colocar minha filha para estudar 5 horas se for preciso. Eu falei, não faça isso. Não é preciso. Não é preciso. Se você colocar o seu filho para fazer revisão todos os dias, 1 hora, pega o conteúdo que você quer aprender e estude todos os dias 1 hora. Priscila, não tem 1 hora, 30 minutos. Ah, Priscila, hoje eu não tive 30 minutos. Beleza, você tem quanto hoje? 10? Faça todos os dias. Agora, com a criança, é importante ter rotina no horário. Todos os dias no mesmo horário. Então, se a criança faz homeschooling, estuda de manhã, tá ótimo. Os meus aqui estudam de manhã. Eu não ponho eles para fazer coisas à tarde, a não ser que eles não tenham dado conta de fazer na parte da manhã. Eles estudam todos os dias de manhã. Nossa, Priscila, mas não é pouco? Óbvio que não. O estudo focado, concentrado, realmente fazendo. Literalmente. E eu conversei sério com o Luiz Felipe, porque o Luiz Felipe tem 9 anos. Falei, filho, olha a maturidade chegando. Falei, filho. E aí meu marido tava junto, tava todo mundo, a Ana, todo mundo, uma reunião na cozinha, uma loucura. Aí eu falei, filho, você vai fazer 10 anos. Tá na hora de você desenvolver a autonomia, de estudar e de buscar conhecimento. Você pode ter acesso ao que você quiser, você pode aprender o que você quiser, mas você tem que desejar aprender. E ele assim olhando. E eu falei, tá na hora, filho, de você entender que você vai escolher o seu futuro, você decide o seu futuro. Se você quer ficar aí como todo mundo, só brincar, só curtir, só vida boa,
ou se você vai fazer acontecer. Aí eu falei com ele, eu vou te dar todas as ferramentas necessárias para você aprender. Mas você vai ter que querer fazer, desejar fazer. E você vai ter que ter compromisso para fazer isso. Aí eu dei o exemplo do cavalo, né? Porque eu adoro dar um exemplo. Quem me segue sabe. Aí eu peguei um copo com água e a Aninha tava do meu lado. Aí eu peguei um copo com água e aí eu falei assim, Aninha, você tá com sede? Ela, eu tô. Aí eu fui. Gente, eu bebi o papel do chá. Mas enfim, não aconteceu isso na hora não. Aí, peraí, deixa eu tirar. É porque eu tirei o negocinho pra marcar meu livro. Aí eu fui e bebi. Aí eu falei, Aninha, matou a sede? Ela, não. Eu falei, não, peraí. E agora, Aninha, você continua com sede? Ela, continuo. Eu falei, pois é, a água tá aqui. Eu não posso bebê-la pra você. Eu não posso te obrigar a beber. Então você pode levar o cavalo até a água. Mas fazer ele beber a água, isso vai depender dele. Beber a água depende dele. Entendeu? Beber a água depende do cavalo. Eu vou te oferecer todos os conteúdos. Vou te dar tudo que você precisa. Tudo. Tudo. Mas você vai ter que querer estudar. E falando sério, reunião mesmo, a gente tava muito gostoso. Eu queria ter filmado. Não, eu filmei uns pedacinhos, depois só não vou mostrar. Eu filmei pra guardar de recordação. E aí eu falei com ele, você vai ter que querer fazer. E você vai sentir vontade de não fazer. Você vai achar que tá difícil. Quando você se deparar com um conteúdo difícil, a sua vontade vai ser desistir. E aí eu fui mostrando tudo que ia acontecer e que pode acontecer. E eu falei, ó, quando você tá fazendo uma atividade nova, você tá estudando aqui o conteúdo novo, a vontade que você vai ter é de falar, eu não sei isso aqui, ninguém me ensinou, eu não aprendi, eu não sei fazer isso aqui. Essa é a vontade que você vai sentir. Mas aí você pode decidir. Qual é a atitude que você vai ter diante disso? Se você vai falar, eu não vou fazer, eu não sei. Ou se você vai falar, eu não sei fazer, mas eu vou aprender, eu vou fazer até eu conseguir. E aí eu virei pra ele e falei assim, gente, super séria. Eu falei assim, e aí? O que você vai escolher? Desistir? Falar que não sabe e não vai fazer? Ou você vai chegar e falar, não, eu não sei ainda, mas eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou fazer até eu aprender. Aí ele, eu vou fazer até eu aprender. Eu falei, essa é a atitude de um vencedor. Essa é a atitude de quem tá decidido a ter uma vida diferente. Não é desistir na primeira dificuldade, porque quando você não sabe um conteúdo, ele vai ser difícil mesmo, porque você não sabe. Mas depois que você aprendeu, fica moleza. Só que entre você não saber e aprender, existe um caminho que você vai ter que decidir trilhar. Você vai ter que decidir trilhar. E o que você decide? Eu vou aprender, mãe. Eu falei, então é isso, filho. E eu vou estar do seu lado, se você precisar de ajuda, para te mostrar o caminho. E eu vou estar do seu lado para não deixar você desistir. Mas eu preciso ir desenvolvendo essa consciência nele. Eu preciso ir desenvolvendo essa consciência neles. A gente precisa ir conversando com os nossos filhos. A gente não pode se envolver na bolha da loucura de joga conteúdo e os princípios e o que é base e o que é fundamental tá ficando. O primo do meu filho, né, o meu irmão e a minha cunhada, né, a irmã do meu marido, porque assim, eles se casaram, é uma loucura a família. O meu irmão casou com a irmã do meu marido. Eles moram em Orlando. E aí o meu sobrinho, o Matheus, eles conversam muito com os meus filhos, eles são muito unidos. E eles estão um desafio. E o Matheus falou, eu vou ser seu professor de inglês. Ele tá ensinando inglês para todo mundo. Então a gente traçou realmente um plano, um cronograma todinho de estudos de inglês.
E eu falei, Luiz Felipe, eu não pago aula de inglês pra ele. Eu não pago aula de inglês, eu dou o material. E você vai estudar. Ele sabe mais inglês do que eu. E eles vão estudar inglês. A Ana Luísa, não sei porquê, não sei de onde que saiu, diz que é genético. Ela tá estudando italiano. Ela tem 7 anos. Ela tá aprendendo vários vocabulários. Tá ali, estudando. Eu nem sei. Ela tá lá estudando. Então, assim, é isso. É desenvolver esse desejo. É trazer os nossos filhos à consciência, à responsabilidade. É óbvio, gente, que isso não pode ser solto. Eu não posso chegar pro meu filho, a partir de hoje a responsabilidade é sua e deixar. Claro que não, ele é uma criança, ele tem 9 anos. Ele tem 9 anos. Mas eu tô trazendo clareza pra ele. Eu tô trazendo clareza. Vou fazer isso na minha volta às aulas. Exatamente. Só que aí sabe qual que é o sentimento, Fabi, que a gente tem? Eu vou te falar o que eu tive de sentimento. Por isso que a gente tem que ser uma mãe intencional. Pra gente fechar aqui o dia de hoje. Eu falei assim, poxa, a gente ficou uma semana de férias. E normalmente eu não dou férias pro Luiz e pra Ana. Não tem isso de férias aqui em casa. A gente só tem férias mesmo se a gente viajar. Viajou, beleza, aí tem férias. Tá em casa, Natal, virada do ano, não sei o que, não tem isso. Estuda todos os dias. Aí nós viajamos, ficamos uma semana. Aí depois eu viajei uma semana a trabalho pra trazer as novidades pras alunas PDL, que inclusive quinta-feira nós vamos nos encontrar. Aí, o que acontece? Dá esse sentimento, poxa, ontem, como a gente já tava em casa, eu falei assim, não, vai todo mundo estudar. Aí, eu falei assim, não adianta eu pegar as apostilas e colocar lá e não alinhar o que eu quero deles, o que eu espero deles. Aí, na hora, deu aquele sentimento, não, mais um dia. Perdi mais um dia. Na hora que eu falei com meu marido, eu falei ontem foi terça, né? Na segunda noite, eu falei, Felipe, nós vamos sentar com as crianças e nós vamos alinhar as nossas expectativas com eles. Aí meu marido, não, beleza, vamos fazer. Aí eu acordei na terça, e é feriado na minha cidade, foi feriado na minha cidade, né? Eu falei assim, nossa. Aqui, pode pegar esse aqui, ó. Pra você fazer. Ah, tá com seu pai. Aí eu cheguei, tá na mochila com seu pai. Aí eu cheguei e falei assim, não, nós vamos parar pra alinhar o que precisa alinhar. E aí, foi isso que a gente fez. O sentimento que eu tive é que tô perdendo mais um dia. Quando eu terminei essa reunião com as crianças, com meu marido, eu saí leve. Eu falei, meu Deus. Saí, sabe por quê? Porque o dia começa bem. Porque eu sei que eu já alinhei o que eu espero deles e o que eu vou cobrar deles. Porque é isso, eu vou cobrar deles. Aí entra no que a gente falou no início. Atitude para impor limites. Eu tenho que ter atitude. Eu preciso impor limites sem drama. Eu preciso impor limites com eficácia. Eu preciso impor limites sabendo que essa minha atitude é o melhor para eles. Se você não tiver essa consciência do que você está fazendo é o melhor para o seu filho, você vai voltar atrás. Você vai ficar com dozinha, você vai querer parar. Então imponha limites aos seus filhos, sabendo que o que você está fazendo é o melhor. E eu falei com eles, eu falei assim, ó, todas as atividades vão estar listadas, organizadas aqui para vocês fazerem. Eu não quero que vocês façam somente o que está escrito, eu quero que vocês façam mais. Porque a gente sempre faz mais. A gente não faz o que é mandado, a gente sempre faz mais. A gente não pode depender de uma ordem para fazer. Hoje eu estou conduzindo, dirigindo vocês. Daqui uns dias é vocês que vão fazer. E eu vou trazendo essa consciência para os meus filhos. Eu vou conversando com os meus filhos, eu vou mostrando para os meus filhos, eu vou conscientizando que isso não é só cumprir um cronograma, que isso não é só cumprir todo dia da escolinha. É a construção da vida deles, do futuro deles. E é isso que vai mudar a realidade educacional dos nossos filhos. E é isso que vai fazer com que os nossos filhos desenvolvam autonomia. Criança nenhuma começa a estudar do nada. Para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que treinar muito os meus filhos. E eu treino ainda hoje. E tem dia que ainda dá errado. Só que eu, assim como meu filho, eu tenho duas escolhas. Eu tenho 2 caminhos para fazer. Eu tenho 2 caminhos. O que foi, Lu?
Tá lá na mochila, no primeiro bolso. Eu tenho 2 caminhos. Ficar reclamando que não tá funcionando, que não dá certo, que eu não consigo, que eu sou o pior, ai, 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 me colocar de vítima. Porque, gente, você vai se colocar como vítima. Só você observar. Quantas vezes durante o dia você se coloca como vítima? Ou se você vai decidir, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer o meu filho conseguir, eu não vou desistir, eu vou desenvolver essa vida de estudos nos meus filhos e eu vou fazer com que eles sejam os melhores, porque eu vou mostrar o caminho. Você escolhe. A vida é feita de escolhas. Tá nas suas mãos. Eu decidi não me colocar como vítima. Eu não sei o conteúdo, não. Eu não sei esse trem, não. Então eu vou estudar. Eu todos os dias vou estudar até eu conseguir aprender. Vou errar? Vou. Aí eu vou ensinar pra vocês, mas amanhã, como lidar com os erros. O que fazer com os erros dos nossos filhos? Como tirar proveito dos erros dos nossos filhos? Como fazer com que os erros se tornem algo bom? Eu vou falar isso amanhã, tá? Então amanhã, às 7h07, eu te espero. Mas começa a fazer, se movimenta. Não existe aprendizado na passividade, não existe aprendizado parado. Ai, eu queria tanto aprender gramática. Ai, eu queria tanto que o meu filho aprendesse inglês. Ai, eu queria tanto que o meu filho para de querer e começa a fazer. Nós precisamos parar de querer e precisamos começar a fazer. Anota essa frase aí. Para de querer e começa a fazer. Ok? Então amanhã, como transformar um erro em algo bom? Como fazer com que o erro se transforme em algo a potencializar os resultados dos nossos filhos? Ok? Beijo pra vocês, um ótimo dia. Bora tirar um print? Vamos lá. Tira um print e me marca, hein? De olho aberto, por favor. Cadê o print? Quero ver quem tava aqui comigo. E convida suas amigas para participarem amanhã com a gente, tá? 7h07 começa, vai ser uma live bem mais rápida e eu vou falar sobre o erro. Como lidar com o erro, como potencializar os resultados dos nossos filhos, mesmo após um erro. O que a gente faz com esse erro? E eu vou mostrar onde é que tá o problema, o real problema, tá? Ótimo dia, meninas! Bora!